Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, acompanhar algumas verdades bíblicas com uma ilustração muito básica que eu quero trazer para a Igreja de Cristo. Vamos começar numa reflexão de uma história interessante e vamos ver que nessa história vamos conseguir tirar várias ilações para os nossos dias. Se há coisa maravilhosa nas Sagradas Escrituras é que a Bíblia é um livro atualizado. Billy Graham disse certa vez que a Bíblia é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. O célebre evangelista, ousadamente, no apogeu da comunicação, da mídia, numa altura onde a imprensa tinha atingido o ponto mais alto, nada passava a imprensa, os jornais eram de facto a maior fonte de informação. Billy Graham ousa em dizer claramente, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Sem desmerecer meus compatriotas que trabalham arduamente para a comunicação, e nós honramos a vida dessas pessoas, estamos a orar pelos médicos, pelos homens da comunicação, por todos aqueles que de alguma forma estão a contribuir nessa hora, mas acreditamos nós que a Bíblia realmente é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. Louvado seja o Senhor. Nós hoje vamos fazer uma meditação para ajudar nossas vidas e para mostrar que a nossa fé sempre será provada. E essa é uma altura onde a nossa fé está a ser provada, e de uma maneira muito interessante, porque não é uma aprovação individual da minha fé, não é uma aprovação individual da sua fé, é uma aprovação coletiva da fé de todos nós. E isso é que torna interessante. É como se nos fosse dada uma prova onde todos nós estamos a fazer. Todos os estudantes de todos os cursos, engenharias, matemáticas, tudo, todos estamos a fazer a mesma prova dessa vez. E realmente a nossa fé está a ser provada. Eu espero próxima semana trazer alguns argumentos escatológicos para falar sobre o assunto, mas antes disso queremos dar continuidade à preparação dos nossos corações para esses tempos, para os nossos dias, pela graça de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, eu vou precisar desse texto, 1 Samuel no seu capítulo 4. 1 Samuel no seu capítulo 4 traz-nos uma história muito interessante. Uma história abençoada, um ensino eterno, por assim dizer. 1 Samuel, no seu capítulo 4, no versículo 2, nós vamos começar a ler. No versículo 2, a palavra do Senhor vem dizendo assim: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Versículo 4, 1 Samuel, capítulo 4, agora o versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló. E a Bíblia continua dizendo: E trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Eu paro aqui, vamos continuar nessa meditação. Vamos levar de forma muito atenta essa meditação. Deixa-me parar aqui no versículo 6 para lhe contextualizar. No versículo 5 para lhe contextualizar. Versículo 6, onde de fato a terra estremeceu. Deixa eu parar aqui para lhe contextualizar. Nós conhecemos que pelas Sagradas Escrituras existiam várias batalhas. O povo de Deus
apesar de ser povo de Deus, nunca esteve ausente de batalhas. O fato de ser povo de Deus não fazia ou não indicava que não teriam batalhas. Haveriam batalhas. Só que as batalhas tinham a sua tipologia. E que para cada batalha uma história. Para cada peleja um conto. Para cada batalha um argumento, uma estratégia. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras que essa foi uma batalha que na verdade foi provocada pela posição que o povo estava. E uma das dúvidas que as pessoas têm hoje é a razão do momento em que nós estamos a viver. O que eu lhe posso dizer, amado? Há coisas que estão escritas. E Jesus disse uma coisa: é nisto que isso acontece. Há coisas que vão acontecer. Mas nós encontramos nesse texto bíblico uma peleja que, dentre as muitas que existiam, essa entre Israel e os filisteus, essa deixa-nos lições maravilhosas. A Bíblia descreve que eles pelejaram a primeira vez, encontraram-se numa afronta, numa peleja, e por incrível que pareça, os filisteus venceram. Da vitória dos filisteus, Israel perdeu 4.000 homens. 4.000 homens morreram na batalha que tiveram com os filisteus. E isso foi surpreendente para Israel. Eu vou correr um bocadinho. Isso foi surpreendente para Israel, de tal forma que recusaram-se a aceitar a derrota e queriam fazer então a revanche. Recusaram-se a aceitar que o povo pagão venceu e decidiram tomar uma posição que lhes desse vitória. Qual era a posição que o povo de Deus sabia que lhes dava vitória? Irmãos, em todos os momentos, e nós podemos estudar todo o cenário cronológico das Sagradas Escrituras, em várias épocas diferentes, o povo sempre apontou para a mesma coisa no momento da batalha: a presença de Deus. Nós encontramos isso de forma bem clara em várias batalhas. O que fazia a diferença entre ter ou não ter vitória, escondia-se nisso, na presença de Deus. Então o povo sabia disso. O povo sabia que pelejar sem a presença de Deus representava o quê? Derrota. 4.000 homens caíram. 4.000 homens morreram. 4.000 homens, 4.000 famílias ficaram sem os seus pais. Por quê? Porque o povo tomou a posição de avançar para uma batalha sem a presença de Deus. Amado, eu espero que essa mensagem comece a falar seriamente em seu coração. Eu espero que essa mensagem leve alguns recados a seu coração. Porque muitas são as vezes em que nós avançamos para muitas pelejas sem a presença de Deus. Muitas são as vezes que confiamos mais nos nossos métodos. Muitas são as vezes que confiamos mais nas nossas forças. Muitas são as vezes em que confiamos mais em nós mesmos e avançamos para as batalhas sem a presença de Deus. Amados no Senhor, após esse alerta, o povo decidiu, como já disse, a revanche. Quando nós olhamos para o versículo 2, o versículo 3, o povo voltou e conversaram com os anciãos de Israel. Conversaram com os mais experientes. E a pergunta que se fizeram é: por que nós perdemos? E a única resposta que tiveram, ou que acharam conveniente, é o fato de não terem a presença de Deus. A presença de Deus, na altura, preste atenção nisso, estava tipificada numa arca. E você conhece a história da arca. A arca foi construída e tipificava a presença do Senhor. Deixa eu ler o versículo 3. Diz assim: voltando o povo a Israel, disseram aos anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. E venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Tragam a arca. Vamos trazer a arca, porque é a única forma de recebermos livramento. É a única maneira de nós recebermos livramento. Tragamos a arca. Tragam a arca. Busquemos. Atraiamos a presença. Encontremos-nos na presença. É a única forma de nos livrarmos da mão dos nossos inimigos. E eu espero que você, como crente, esteja a perceber essa revelação da palavra do Senhor. No versículo 4, a Bíblia diz que ouviu, pois, o povo de Siloé, enviou, pois, o povo, a Siloé, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os filhos de Eli, Ofni
e Finéias estavam ali com a arca da aliança. Amados no Senhor, preste bem atenção, vamos acompanhar o texto. No versículo 4, então, concordaram que era necessária a presença de Deus. Sabendo que era necessária a presença de Deus, enviaram homens para buscarem a arca. E uma coisa interessante, a Bíblia nos deixa, não nos pode passar nesse versículo 4. Busquemos a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. De que Deus eles estavam a falar? Estavam a falar de um Deus que está preparado para todas as batalhas. Aleluia. Estavam a falar de um Deus, eles invocaram, não disseram não, vamos buscar o Senhor dos Exércitos, a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Estavam a fazer menção de quê? Deus é um Deus preparado para todo tipo de batalha. Jamais encontraremos Deus despreparado. Jamais alguma circunstância surpreenderá Deus. Jamais alguma circunstância vai apanhar Deus de surpresa. Vai apanhar Deus na contramão, vai apanhar Deus desprovido de argumentos. Vamos buscar a arca, veja o que diz bem no versículo 4, do Senhor dos Exércitos. E repete, faz aqui uma menção interessante, que habita entre os querubins. Fala do potencial que Deus tem, enquanto ser que não perde batalhas, e fala mais, fala do aparato de anjos que ele tem, que o protegem, que o adoram e que o reconhecem como um Deus grande. A Bíblia é interessante quando nós meditamos com calma e com amor. Dando continuidade à palavra do Senhor, diz isso. E eles trouxeram a arca. Só que a Bíblia nos mostra um detalhe interessante. Diz assim: e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Amados no Senhor, é preciso sairmos um bocadinho dessa passagem para entendermos de facto o que acontece. Estamos a meditar no versículo 5. No versículo 4, perdão. É necessário entendermos um bocadinho. Até aqui a Bíblia está a dizer que o segredo, o povo sabia, estava na arca. Só que ela precisava ser transportada e havia uma ministração que devia ser feita para que a presença de Deus se manifestasse. Amados, foi assim que Saul perdeu o seu reinado. Na verdade, na ânsia de fazer com que a presença se manifeste. Uma coisa é atrairmos a presença, confiarmos na presença de Deus. Outra coisa é sabermos, termos mecanismos para fazer com que a presença de Deus se manifeste, para que a presença de Deus opere. E o detalhe no versículo 4 é exatamente isso. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Amados, Deus havia repreendido Eli exatamente por causa disso. Ele perdeu o controle. De tal forma que não se reverenciava a presença de Deus, porquanto os seus filhos eram indignos de ministrar na casa do Senhor e abusavam dos sacrifícios, das oferendas que o povo fazia. As oferendas feitas pelo povo, esses dois possíveis sacerdotes, filho do sacerdote, Eli, acompanhantes, ministros também do altar, zombavam, desvalorizavam, desrespeitavam todo o processo que garantia a presença de Deus. E esses são os mesmos que estão diante da arca quando o problema ocorre. Nós não vamos nos alongar muito, eu quero falar hoje a respeito de dois assuntos, e isso é para nos contextualizar. Hoje eu quero falar sobre dois elementos fundamentais que uma informação cria. Amados, se olharmos no texto, esse é um texto muito virado à questão da informação. Esse é um texto que desde o seu princípio a seu fim nos dá ensinos de como nós devemos lidar com a informação, como nós devemos trabalhar com a informação. E vamos ver isso. A Bíblia descreve mais, podemos avançar. Os filisteus, ouvindo a voz, se observarmos no versículo 5, vamos repetir outra vez. Sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. Quando Israel deu conta que a presença veio, Israel não estava mais inibida. Israel já não estava com medo. Israel confiou e gritou, manifestou-se de alegria. A Bíblia diz que foi tão grande o júbilo, a Bíblia diz que foi tão forte a reação, que aquilo estremeceu a terra. Houve tremor na terra, sentiu-se o peso, porque a alegria era muita. Por sua vez, isso manda uma mensagem para os filisteus, versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Versículo 7. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Quando os filisteus ouviram o grito de júbilo, a forma confiante como o povo de Israel se manifestou na chegada da arca, aquilo foi como uma mensagem para eles, e essa mensagem fez com que eles tremessem. Amados, toda a informação que você e eu recebemos vai nos levar a duas coisas. Vai nos levar a dois estados emocionais. São os principais estados que são criados ao recebermos informações. Ou nos dá um conforto, confiança, e nós aqui podemos falar fé, ou nos dá alguma tristeza, nos inibe e nos coloca medo. Então, amados do Senhor, nós estamos no meio com a palavra para entendermos que posição vamos tomar. Preste bem atenção. Quando Israel viu a arca, eles tinham informação de que sempre que a arca viesse, lhes garantia o quê? Vitória. Essa informação, esse conhecimento que é histórico, e nós podemos revirar as Sagradas Escrituras, vamos encontrar outros textos que demonstram que quando a arca chegava, o povo vencia. Essa informação, essa comunicação, esse histórico ofereceu a Israel o quê? Confiança, fé. Então Israel, pela informação, ganhou o quê? Fé, porque a arca estava presente. Por sua vez, isso criou uma reação aos seus inimigos. Quando os filisteus ouviram que Israel gritava de alegria, Israel estava cheia de fé, estava cheia de confiança. Veja o que eles disseram. Disseram assim: o que é isso que sucede no arraial dos israelitas? Disseram mais: Deus desceu. Eles acreditaram, chegaram, o impacto da informação foi tão grande que eles chegaram a pensar que Deus desceu e estava a falar diretamente com o povo. Imagine essa visão. Por quê? Estavam cheios de grande quê? Temor, medo. Agora eles estão cheios de medo. Israel está cheio de convicção e alegria. Só que nós vemos que o assunto não para por aí. Versículo 8. Veja o medo dos filisteus. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Abrimos aqui parênteses para explicar que eles tinham crenças da multiplicidade de deuses. Acreditavam que existiam vários deuses, e essa é a linguagem que eles usam aqui no texto sagrado. Versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Olha como é que a informação permanece. Olha como é que a informação nos move. Olha como é que a informação determina o nosso estado de espírito. Os filisteus estão a dizer: olha, ninguém nos pode livrar desses deuses. Queriam dizer: olha, ninguém pode livrar desse Deus que é grande, porque esse Deus tem histórico, esse Deus tem currículo, esse Deus tem um portfólio nas suas atividades. Esse Deus infama, que é um Deus que quando chega, que quando se apresenta, muda a circunstância. Eu não sei de que Deus nós temos falado tanto, eu não sei de que Deus nós temos buscado tanto, mas eu conheço povo pagão nas Sagradas Escrituras que entendia melhor de Deus ou de quem é Deus do que pessoas que hoje são cristãos ou crentes. Esse povo sabia, conhecia o histórico. No versículo 8 eles estão a dizer assim: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses grandiosos? Diz: olha, esse Deus foi o Deus que lançou praga no Egito, no próximo do deserto. Esse Deus foi o Deus que fustigou o Egito. É um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus tremendo. Isso fez o povo tremer. Agora os filisteus estão apossados de quê? Medo. Os israelitas estão cheios de quê? De fé, de confiança. Só que o cenário muda. Versículo 9. Os filisteus, apesar disso, têm uma palavra. Nós entendemos, claro, que isso há um mover de Deus no meio disso tudo. Há um mover de Deus no meio disso tudo, porque para esse contexto, para esse caso, Deus havia declarado que o povo ia perder a batalha. Deus falou que o povo ia perder a batalha por causa dos maus caminhos em que o povo se andava. Para esse caso aqui,
A pergunta é: o mesmo sucede para o nosso caso? Algumas pessoas hoje ousam acreditar que Deus quer usar a situação que estamos a viver para nos castigar. Amado, é preciso entendermos Deus, é preciso entendermos as Sagradas Escrituras. Isso não tem fundamento bíblico algum, não tem respaldo bíblico algum. É claro que todas essas circunstâncias servem para chamar a nossa atenção, e ele falou que seriam sinais. Mas não há um a intervir, não há um Deus a intervir propositadamente para castigar você. Sobretudo você que é crente, sobretudo você que o busca, sobretudo você que teme o seu nome. Preste bem atenção em cada coisa e dentro do seu contexto. Olhamos aqui e nós entendemos que o próprio Deus tinha dito que isso ia acontecer. Sabe o que acontece? Quando os filisteus tiveram medo, quando houve medo no coração dos filisteus, eu acredito piamente que o próprio Deus confortou o coração deles, para que eles fossem na batalha e vencessem os israelitas. Nos nossos dias é totalmente ao contrário. Quando nós temos medo, Deus fortalece o nosso coração para termos fé e vencermos as circunstâncias. É completamente o contrário. Veja o que os filisteus dizem no versículo 9. Esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sedes, pois, homens e pelejai. Oi, irmão, olhe bem, atenção. Eu estou a falar de um povo que estava com medo, porque conhecia o histórico de Deus. Mas a dado momento, houve uma palavra de fortalecimento, houve uma palavra de encorajamento. Eles próprios que descreveram que Deus é um Deus que não perdia a batalha, que Deus é o Deus que enviou as pragas no Egito, que Deus era um Deus temível. Mas em dado momento, alguma coisa no espírito desses homens aconteceu. Amados, eu estou a lhe falar isso porque isso tem que acontecer no teu espírito. Isso não é questão da tua mente, não é questão do teu, é no teu espírito. E é aí onde você tem que ter cuidado para não ser levado, para não ser prisioneiro, para não ser aprisionado com um espírito. E vamos já falar no Novo Testamento, vamos já falar de Timóteo daqui a bocado, como a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de temor, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus jamais trabalha colocando medo nas pessoas, Deus jamais opera colocando medo nas pessoas. E vamos já ver isso, para você que é filho de Deus, preste bem atenção. Mas alguma coisa dentro dos filisteus aconteceu, alguma coisa no seu espírito aconteceu, de tal forma que aqueles que estavam possuídos de temor ganharam confiança. E veja a palavra que eles dizem no versículo 9: esforçai-vos, sede homens, sejam homens, sejam homens. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 9, porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar, aleluia. Esforçai-vos, sede homens, ó filisteus. Olha a palavra do Senhor. Irmãos, são pagãos, Deus não estava do lado deles, Deus não estava com eles, eles não tinham aliança com Deus, eles não adoravam o Senhor como nós adoramos, eles não buscavam o Senhor como nós buscamos, eles não tinham um compromisso com Deus como nós temos, eles não tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não haviam anjos a proteger eles, nada disso era garantido. Mas eles receberam alguma coisa no seu interior e repetidas vezes falaram: sede homens, esforçai-vos, tenham coragem, vamos pelejar. Em outras palavras, eles estavam a dizer assim: nós até sabemos que vamos perder, porque estamos a lutar contra um povo que tem Deus, mas vamos perder lutando. Irmãos, essa palavra é desafiadora para nós. Filisteus sem Deus querem se levantar e ser homens e lutar e ter coragem. Crente com Deus hoje não tem coragem. Como é possível, amado do Senhor? Que Deus nos dê graça para recebermos um espírito que vem dele, um espírito que não é um espírito de temor. Quando os filisteus recebem essa palavra, preste bem atenção, quando os filisteus se fortalecem, eles saem dessa posição de medo, eles saem dessa posição de medo e começam a caminhar para a peleja. Versículo 10: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A coragem e a força, a determinação contra toda a esperança dos filisteus, que eu, ministro do Senhor, acredito que é alguma coisa que se moveu dentro deles, porque todos outros povos e relatos da Bíblia que nos fala de povos a pelejarem contra Deus na presença de Deus, diz que eles fogem, são derrotados e fogem, e os filisteus não encararam a batalha. Essa posição de decidir ser homem, preste bem atenção nisso, fez com que eles ganhassem uma batalha, e de Israel morreram 30.000 homens. Amados do Senhor,
cada posição que nós nos encontramos determina resultados. Se você se colocar na posição de medo, a tua derrota pode ser muito grande. Se você se colocar na posição de fé e ousadia, confiando em Deus, sua vitória pode ser estrondosa. Você vai determinar se no passar desses dias, no passar dessa situação, você será uma pessoa que vai contar testemunho ou uma pessoa que vão lembrar daquilo que você era. E Deus nos chama nessa hora com uma palavra direcionada para nos convidarmos a sermos aqueles que vamos voltar com testemunhos. Vamos voltar a nossa vida com os testemunhos, com as boas experiências, com bons aprendizados, com as grandes lições de que devemos servir melhor ao Senhor, devemos amar mais ao Senhor, devemos buscar mais a sua face, devemos amar mais o próximo, devemos avançar com a sua obra. Testemunhos. A posição de Israel, a posição dos filisteus fez com que caíssem 30 mil homens de pé, a Bíblia diz. Agora some. Primeiro Israel perdeu 4.000 homens por uma razão, e a razão é simples: avançaram numa batalha sem a presença de Deus. Depois Israel perde 30.000 homens porque trouxeram a arca de Deus, que representava a presença de Deus, mas não estavam em conexão adequada com o Senhor. Não havia uma conexão adequada para o Senhor. E agora eu quero falar um bocadinho dessa situação que é perigosa. Algumas pessoas são derrotadas em momentos de crise porque avançam sem um mínimo de reconhecimento da grandeza de Deus. Isso é para os ímpios. Mas há um outro grupo que é muito grande, que é derrotado, e essa derrota é perigosa porque não sabe identificar quando realmente Deus está conosco e quando Deus não está. Amados, o Senhor é muito perigoso. Alguém saltar de um helicóptero a pensar que tem um paraquedas e não tem. Nós temos que nos certificar de que Deus caminha conosco e que a sua presença se manifestará ao nosso favor. E essa mensagem nos chama a quê? Arrependimento, comprometimento. Esse é um momento de arrependimento, esse é um momento de comprometimento, esse é um momento de fazermos novas alianças, fazermos novos acordos com o Senhor. Esse é um momento de fazermos arrumação do nosso interior, prepararmos melhor o nosso coração para servir ao Senhor. Esse é um momento de desfazermos, nos desconectarmos da nossa fraqueza e nos conectarmos à sua fortaleza, à sua força. Mas, amados do Senhor, o estrago foi grande, porque pensavam que tinham Deus, mas a presença de Deus não estava com eles. Eles tinham a arca, mas não tinham a presença. Algumas pessoas têm a Bíblia, mas não têm a palavra. Algumas pessoas têm orações, rezas, mas não têm o poder. Cada um de nós deve prestar atenção nisso. Voltando ao texto, que é interessante, poderíamos passar a manhã toda fazendo um devocional nesse texto bíblico. Versículo 12. Morreram 30.000 homens, versículo 10. No versículo 11. E foi tomada a arca de Deus. Depois da derrota, a arca de Deus foi tomada. E a Bíblia diz mais: os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. Amados, esse é um cenário muito catastrófico, mas que é contrastante à nossa realidade. Outrora, a presença de Deus estava relacionada a um ato humano, aos sacerdotes. Hoje a presença de Deus é garantida porque nós temos um sumo sacerdote que entrou uma vez e fez sacrifício por todos os nossos pecados. Mas a Bíblia faz menção e enfatiza isso. A arca foi tomada, os filhos de Eli também, e morreram na batalha. Versículo 12, a Bíblia diz: então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. Trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Versículo 15. E era Eli da idade de 98 anos.
e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Versículo 16. E disse aquele homem ali: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse-lhe: que coisas sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias. Eu paro aqui, versículo 17. Agora vai começar um outro cenário. Nós não vamos falar mais porque o texto é muito claro. Saiu da batalha esse homem, saiu da batalha esse rapaz e foi levar a informação, foi levar a notícia. E tudo o que se esperava era, de facto, saber o que sucedeu na batalha. No versículo 17, a Bíblia faz uma menção interessante. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Amados no Senhor, notícia quente, notícia perigosa. Veja bem. E sucedeu, versículo 18, que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Olhe para mim, vou parar no versículo 18. Estamos num cenário interessante. Após o término da batalha, veio esse homem e trouxe, a Bíblia diz, notícia. A Bíblia diz, trouxe uma notícia. E vemos o que uma notícia pode causar. Estude bem, amado no Senhor, porque hoje eu venho com uma direção específica de Deus para a tua vida. O que uma notícia pode causar? Trouxe esse homem uma notícia. O Israel estremeceu quando viu um homem. A Bíblia diz que ele chegou maltrapilho, com as roupas rasgadas, batalhou. A Bíblia diz mas que ele tinha terra, completamente desfeito de uma batalha terrível, e veio trazer essa notícia. A Bíblia nos descreve no versículo 18 que ele começa a relatar o que aconteceu. Primeiro, Israel fugiu, derrota completa. Os poucos sobreviventes se dispersaram, ou seja, o exército que foi não voltará mais. Segunda notícia: os teus 2 filhos ali, Ofni e Finéias, morreram na batalha. E não era a única. Terceira notícia, Eli: a arca do Senhor foi tomada. Quando nós olhamos o cenário, os acontecimentos, nós entendemos que a ordem foi ao contrário. A Bíblia diz que foram derrotados, a arca foi tomada e Ofni e Finéias morreram. Quando a notícia vem organizada e cada vez se tornava pior. E a notícia era: Israel fugiu, derrota. Segundo, os teus filhos morreram. E em terceiro lugar, a arca foi tomada. Amados, nós temos que ter atenção com o nosso contato com as notícias. Há uma coisa muito interessante em comunicação que nós estudamos, é a diferença entre informação e notícia. É uma ligeira diferença, porque informação é um conceito muito mais amplo, notícia é muito mais específica. Mas está provado que o que nós precisamos cultivar constantemente é informação. O que nós precisamos para viver é informação. Há uma máxima que diz: informação é poder. Eu e você precisamos de informação. Mas ter informação não significa nos encher de quê? Notícias. Por uma razão. Essa mesma palavra é a palavra que é usada quando falamos do Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. Uma boa nova é uma boa notícia. Nós somos um povo que fomos chamados para ouvir uma boa notícia. Nós somos um povo que fomos chamados para nos concentrar numa boa notícia. E eu não tenho tempo para falar de tudo hoje, mas eu quero que você concentre-se em boas notícias. Essa notícia chegou e ela começou a se tornar cada vez pior. E à medida que a notícia ia crescendo, ia provocando reações. O povo foi disperso, os teus filhos morreram, mas o pior de tudo, a arca foi tomada.
Quando Eli ouviu que a arca foi tomada, deu conta que não havia mais esperança. Aquela notícia foi forte demais para Eli. Eu quero falar sobre algo que Deus tem estado a colocar em meu coração. Quando nós passarmos por essa fase, amado no Senhor, nós vamos viver uma situação que precisamos orar. Muitas pessoas viverão sequelas por causa do medo. Muitas pessoas já têm problemas de saúde, e à medida que vão interiorizando notícias, amado no Senhor, mesmo sem estarem na batalha, podem viver consequências. Olhe para mim, presta atenção, isso vem da parte de Deus. Eli não estava na batalha. A batalha não ia se estender até o arraial de Israel, porque a batalha foi feita num campo distante, num campo neutro. Preste bem atenção, Eli estava distante da batalha. Os soldados dos filisteus não estavam a invadir a cidade. Eli já não estava em condições, já tinha uma idade avançada, mas por causa da notícia, sem estar na peleja, por causa da informação, no caso da notícia que recebeu, olha o que acontece. A Bíblia descreve que o sacerdote que estava sentado numa cadeira, o sacerdote que está sentado numa cadeira, por causa da notícia, e qual era a notícia? A arca foi tomada. E a notícia era: a arca foi tomada. Sabe o que nos faz estar não no lugar do medo, mas no lugar de fé? É que a nossa notícia é contrária à notícia que tinha Eli. Eli tinha uma notícia: a arca foi tomada. Você tem uma notícia: Deus é um Deus presente, Emmanuel, aquele que nunca nos deixa, aquele que nunca nos abandona. A Bíblia descreve, e nós recitamos isso com tanta alegria: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o Senhor... E exatamente isso. A nossa notícia é contrária à notícia de Eli. Ele tinha uma notícia de desgraça. A Bíblia diz que ele caiu, partiu o pescoço por causa da má notícia. Eu quero que você se levante, se alegre, busque a face do Senhor por causa da boa notícia. A boa notícia é que Deus está conosco. A boa notícia é que Deus está contigo. A boa notícia é que Deus está a olhar para nós. A boa notícia é que cada caso é uma casa, cada nação é uma nação, e nós na nossa nação vamos manter vigilantes em oração, vamos manter a nossa confiança e o nosso temor a Deus. É tempo do governo e todos aqueles entenderem porque que nesse país se clama tanto a Deus. É tempo de mostrarmos a força e a grandeza do Deus Todo-Poderoso que todos os dias buscamos, todos os dias servimos. Nós temos boas notícias. Deus está conosco, Emmanuel, o Senhor forte conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega. Nós temos uma boa notícia, mas a má notícia fez com que Eli caísse da cadeira. E não podia ser coisa pior para aquele povo, porque agora o povo perdeu os seus familiares na batalha e já não temos exército. Os que administravam os sacerdotes morreram, Ofni e Finéias. A arca foi tomada, e o pior, aquele que era o mais experiente para clamar a Deus e pedir perdão e pedir socorro, morre diante do povo por causa de uma notícia. Por causa de uma notícia, por causa de uma notícia. Quantas pessoas estão a morrer na fé por causa das notícias? Quantas pessoas estão trêmulas, não conseguem orar por causa das notícias? Quantas não estão a conseguir dormir por causa das notícias? Quantas pessoas não conseguem fazer nada dentro de casa por causa das notícias? Eu estou a ouvir relatos de pessoas que estão estressadas dentro de casa. Há conflitos dentro dos lares, porque há pessoas que não estão preparadas para um ambiente desse. Isso tudo por quê? Por causa da notícia. Mas a Bíblia fala mais, no versículo 19: a notícia fez com que Eli caísse e quebrasse o pescoço, e o facto de Eli cair e quebrar o pescoço gerou outros problemas. Versículo 19: estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, versículo 9, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Veja bem o versículo 20: e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois desta luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Amados do Senhor,
eu poderia lhe ministrar muito nessa manhã, pela graça de Deus, mas eu quero que você reflita sobre isso. Quando o sacerdote cai, provoca reações. A sua nora estava grávida, já estava próximo ao momento do parto, e ouvindo tudo isso, primeira notícia qual foi? Exército derrotado. Segunda notícia qual foi? O seu esposo e seu cunhado morreram. Terceira notícia qual foi? A arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi tomada. E a quarta notícia qual foi? Foi presenciada. O sacerdote, que devia saber se conter na notícia, já não tinha habilidade, estava velho e cansado, e caiu, quebrou o pescoço e morreu. E por causa dessa situação, a Bíblia descreve que essa mulher precipitou as suas dores, decidiu não, o parto veio, vontade de dar à luz. E não foi um parto agradável, porque as dores foram muito intensas por causa da preocupação. A coisa agravou-se por causa da preocupação. Há coisas que se agravam quando nós estamos em excesso de preocupação. Amados no Senhor, nós somos os primeiros a incentivar você a manter todo tipo de cautela, todo tipo de cuidado, a manter-se em casa. Por essa razão estamos aqui hoje pregando para você online, para que você fique na sua casa, para que você não se movimenta, para que você obedeça às instruções que estão a ser dadas e bem dadas. Mas nós também somos aqueles que vamos incentivar você a não se imbuir de notícias que podem tornar pior a situação. Repito, informação é importante, porque informação nos ajuda, informação nos guarda, mas não se encha de notícias, não inflame o seu coração de más notícias, porque você tem um livro que é a palavra de Deus, que tem boas notícias para você. E a boa notícia é que nós estamos orando por você. A boa notícia é que os homens de Deus dessa nação estão a orar pela nação. A boa notícia é que você pode nos ajudar em oração. A boa notícia é que você pode participar de um relógio de oração. Não aproveite esses dias para ter feira, descansar, dormir de manhã, de tarde, de noite. Não, é um momento de comunhão, de entrega, de clamor, de buscarmos a face do Senhor. E a boa notícia é que Deus ouvirá dos seus e nos trará livramento pela graça do nosso bom Deus. A Bíblia descreve que essa mulher, infelizmente, teve esse trágico final, teve esse fim trágico. Morreu depois da morte do seu sogro, e veja o nome que ela dá no seu filho: Icabod, que significa a glória se foi. Sabe o que nós hoje podemos nos alegrar? Porque já não há Icabod. A glória que se foi para eles é a glória que veio para nós. Jesus é o resplandecer da glória de Deus, e Ele vive dentro de mim, vive dentro de você. Jesus é o resplandecer da glória de Deus para a sua igreja, e Ele está conosco. Eu preciso que você entenda isso da parte do Senhor. Não vou alongar muito, mas eu quero deixar para terminar dois textos interessantes. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, engrandecido seja o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Acreditamos que Deus está a falar com o seu coração nessa manhã. Deus está a partilhar coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou primeiro, perdão, vamos primeiro a 1 Timóteo. Vamos primeiro para fazer sentido. Vamos em Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus, eu sinto a presença de Deus. Lembre-se, você decide por meio daquilo que você, do teu hábito, amado no Senhor, dos teus hábitos. Quando você acorda de manhã, você determina o seu dia. Você decide se vai sentar no medo ou se você vai sentar em fé. Em fé. Olhe para mim e preste bem atenção. Olhe para mim, preste bem atenção, amado no Senhor. Vê se há em nós algum medo. Vê se há em nós algum temor. De modo algum, nós confiamos no nosso Deus. Não só quando as coisas estão boas, mas veja o que a palavra diz. 1 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. E esse termo aqui no original está a falar mesmo medo. Não está a falar temor de respeito, não. Aqui no original está a falar mesmo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Se olharmos e tentarmos decifrar esse texto literalmente, são dois espíritos ou mais. Medo é um espírito. Você pode ser possuído por esse espírito.
Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu lembro como se fosse hoje os dias que nós estivemos aqui a pregar e eu peguei esse texto. Repito para que você traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Deus não nos deu um espírito de temor. Não é um espírito de temor. Deus não nos concedeu medo. Não, medo. Diga não ao medo. Afaste-se do medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não permite medo. Deus elimina o medo. Deus diz: meu filho, não temas. Mas atenção, quando Ele nos deu um espírito de temor, não é só não ter medo. Não é não ter medo e estar com o espírito vazio. Não, Deus não te deu um espírito de temor, mas te deu um espírito. Veja o espírito que Ele nos deu, mas de fortaleza. Um espírito que nos fortalece. Um espírito que nos dá força. Alegria, determinação, mas de fortaleza. Temos força e demais, de amor. Nessa hora nós vamos precisar manifestar amor. Manifesta amor àquelas pessoas que estão carenciadas. Manifesta amor. Fale coisas amorosas. Amor, manifesta amor. Amor, 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 amor. Manifeste amor. Seja um agente que propague o amor de Deus. Seja um agente que propague o amor das pessoas. Faça as pessoas que te rodeiam se sentir amadas. Já que estamos em casa, meu amado no Senhor, faça com que haja um ambiente de graça e amor dentro de casa. Faça com que os teus filhos, teus irmãos, teus pais se sintam muito amados nessa hora, porque Deus não nos deu um espírito de amor, nos deu força, determinação, fortaleza e cheios de amor. E diz mais: e moderação. E moderação. Meu amado, se nós pegássemos todos os ingredientes, temos o assunto resolvido. Não ter medo, ser forte, amar as pessoas e ser moderado. Resumidamente, moderação, fica em casa. Resumidamente, moderação, se cuida. Amados do Senhor, há coisas maravilhosas que nós podemos receber do Senhor. Eu gostaria de falar mais, tem o texto de Hebreus, gostaria de me aprofundar mais, mas o nosso tempo é pouco e eu não vou me alongar mais. Eu quero convidar você a não ter medo. Eu quero convidar você por tente exercício. Faça esse exercício. Durante um dia, se desconecte das notícias. Não, pastor, mas eu preciso estar informado. Não, você já tem a informação que você precisa. A informação é: fique em casa, evite os aglomerados. Isso é informação. E informação é poder. Informação te faz poderoso. Mas desconecte-se das notícias. Mais 1000 casos, mais 30 mil casos. Desconecte-se das notícias, porque quem está a se inflamar de notícias não está a conseguir se concentrar em buscar a face do Senhor. Ouça isso da parte de Deus. Desconecte-se das notícias. Por um dia, faça esse exercício. Esteja distante das notícias e esteja concentrado em Deus. Eu quero que você depois fale comigo a respeito desses resultados. Por 2 dias, desconecte-se das notícias, busque a face do Senhor. Você até vai pensar que estás num retiro espiritual. Se você desconectar as notícias e começar a orar, ouvir louvor, amados no Senhor, há coisa tremenda que nós deixamos de pregar na igreja porque se tornou coisa muito básica, mas é preciso te pregar nessa hora, ouvir louvor. Tem pessoa que não ouve louvor, tem pessoa que não tem louvor em casa, tem pessoa que não tem uma cultura de passar de manhã, acorde, ouça louvor. Há uma frase que Deus colocou no meu coração: coloque o dia com oração, comece o dia com oração, não com informação. Ouça louvor de manhã, busque, relaxe, descanse, esteja em casa e busque a face do Senhor, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito, nos deu um espírito de quê? Fortaleza, amor, moderação. Aleluia. Pastor, então vem aqui para nós orarmos nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar a vida de você que está na tua casa.
Diga não ao medo, diga sim à fé. 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 Há um louvor, eu não sei se recorda, que diz que não sou escravo do medo. É difícil lembrar dessas notas, mas há um louvor tremendo que fala disso. Eu já não sou escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Não, eu preciso que você acorde louvando. Eu preciso que você acorde exaltando. Já não estou preso no medo. Irmãos, talvez você está começando a tua caminhada na fé agora. Essa é a tua oportunidade de ter 3 dias de consagração individual, 3 dias de oração. Vai ser maravilhoso. E você vai ver que esse momento vai passar. Agora, vai ficar o teu testemunho. Como é que você passou esses dias? Como é que você viveu esses dias tremendo, gemendo, aflito, dentro de casa? Há pessoas que nessa altura estão a viver quadros terríveis, não conseguem nem sair do quarto. Há pessoa que não está a comer, tem medo que a comida esteja infectada. Ei, olha, Deus é contigo, tenha fé nele. Quem sobrevive? Pessoas de fé. Quem sobrevive? Pessoas que confiam em Deus, pessoas que não têm o espírito do temor. Vamos orar ao Senhor. Rebassou, chacapa, trem, sadedofa, degans, tateros, robabas, quitoros, rabababas, chemendeira, caçude de xandoro, cobe de saindo, rebabababas, orobocete, cheps, minoros, rabababa. Eu sinto a presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu espero que essa presença invada onde você está, porque o nosso Deus não tem barreira. Sinta a presença de Deus forte onde você está, por meio desse canal. Oh, louvado seja o Senhor. Eu começo a repreender todo espírito de medo. Há espíritos rondando as casas, as ruas, as cidades, colocando medo, pavor, como se Deus abandonasse a humanidade e o diabo tomasse conta de tudo. Até nas pragas do Egito Deus estava presente, mas esteve presente para aqueles que confiavam nele. Rebassou, rababás, rebebês, ebonas, naramamassoro. Não sente no medo, sente na fé. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus forte. Não sente no medo, sente na fé. Se desconecte das notícias, se conecte na boa notícia. Se desconecte da notícia, se conecte na boa notícia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vamos orar. Louve onde você estiver. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
Filho de Deus. Pai, no nome e no sangue de Jesus Cristo, estamos a orar e abençoar a vida de todos aqueles que estiveram conectados, acreditando nós, Senhor, que essa é uma altura de fortalecimento da nossa fé e que voltaremos na Tua presença e na comunhão com os irmãos com muito mais fé. Faça agora um compromisso de consagrar horas na presença de Deus na sua casa. Faça um compromisso de tornar o teu lar um lugar de comunhão para o Senhor. Faça do teu lar um lugar da habitação do Senhor. Faça do seu lar um lugar de comunhão para Deus. Faça da sua família uma igreja onde glorificado é o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Oh Pai, nós te louvamos no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua presença, no nome e no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.